Olá, sejam muito bem-vindos à apresentação de resultados do terceiro trimestre de 2023 do Grupo Casas Bahia. Esse vídeo é disponibilizado juntamente com material de divulgação e amanhã será realizada a nossa videoconferência ao vivo para a sessão de perguntas e respostas. O terceiro trimestre de 2023 ficou marcado por diversas iniciativas. Tivemos a mudança do nome da companhia de Via para Grupo Casas Bahia, a oferta de ações na qual captamos 622 milhões de reais, pela continuidade do nosso plano de transformação e início dos preparativos para a Black Friday. Iniciando pelo plano de transformação, divulgado lá no segundo trimestre de 2023, que prioriza o fluxo de caixa livre robusto e melhora no nosso ROIC, observamos a evolução das iniciativas mencionadas anteriormente e novas oportunidades de melhoria que identificamos para capturar no curto prazo. Com impacto na receita e rentabilidade, havíamos colocado o aumento da penetração do crediário, que traria um ganho de 250 milhões de reais por ano na receita. A viabilização desse aumento ocorre pela emissão do FDIC, que já tem o regulamento do fundo protocolado da CVM e inicia operacionalmente agora no quarto trimestre, dentro do nosso plano. Além disso, identificamos a possibilidade de um ganho adicional de 200 milhões ano na receita, aumentando a penetração de serviços em loja e fazendo a revisão das nossas operações B2B e Marketplace. Assim, temos um impacto total identificado até o momento de 450 milhões de reais por ano na receita. Com impacto nos custos variáveis, já estamos operando com uma receita de marketing 30% menor se comparado ao ano passado. Isso nos permite um ganho anual de 200 milhões de reais, conforme previsto. E com uma nova oportunidade, estamos almejando uma redução nas compras de indireto, permitindo uma melhoria de 260 milhões de reais por ano. Na frente de iniciativas para redução de custo fixo, sinalizamos de 540 a 610 milhões de reais de benefícios, com a revisão do overhead corporativo de loja, revisão dos números de lojas e readequação dos CDs, os quais destacamos aqui a redução já ocorrida de 6 mil posições até o terceiro trimestre de 2023, o fechamento de 38 lojas, que eram as mais detratoras em margem de contribuição, e a readequação de 3 CDs, além de outros que estão em fase de planejamento. Por último, com impacto em caixa e custo de capital, já fizemos uma redução grande no nosso estoque, 1,5 bilhões de reais de redução no estoque excedente, com foco principalmente nos itens antigos e de baixo giro. Essa redução permitirá um nível mais saudável de capital de giro nos próximos trimestres. Adicionalmente, seguimos migrando categorias de baixa margem de contribuição do 1P para o 3P. Conseguimos fazer isso aumentando o estoque de curva A e deixando as lojas e CDs muito bem preparados para a Black Friday. Nossa performance de vendas mostrou o canal de loja resiliente, mesmo com o fechamento de 32 lojas no trimestre, bem em linha com o plano de transformação e a revisão do footprint de lojas, que deve gerar melhoria na margem LAIR nos próximos trimestres. Evidenciando nossa posição de liderança no canal, fomos eleitos pela 18ª vez consecutiva a marca mais lembrada para loja de móveis e eletrodomésticos, segundo a premiação Top of Mind da Folha. A venda online de 1P acompanhou a tendência de mercado como um todo. Reduzimos os canais incentivados e migramos categorias de cauda para 3P, priorizando uma melhor margem de contribuição para o online. Por conta disso, somado a um cenário impactado pela redução de limites dos cartões de crédito e repasse do DIFAL, tivemos um recuo de 17% ano contra ano. A combinação dessas duas dinâmicas nos traz um GMV de 1P, totalizando 8,5 bilhões de reais no trimestre, uma redução de 6,3%. Já no 3P, teve uma expansão de 14% no GMV, mesmo com a redução dos investimentos e aumento das taxas de comissão, reforçando a força das nossas marcas. Destaco assim que o 3P teve aumento de 23% na sua receita, com a taxa de comissão passando de 11,5% para 12,5%. Isso é o resultado do movimento da companhia, que prioriza a rentabilidade e avança na monetização de serviços nas diferentes frentes, como no crediário, na logística e no próprio marketplace. Os ganhos de market share apresentados reforçam nosso posicionamento de ser uma plataforma especialista em eletrodoméstico, telefonia, televisores, informática e imóveis. Possuímos uma posição favorável, protegida de novos entrantes, em razão da relevância da nossa marca, nossa escala, a infraestrutura logística e a concentração no 1P em categorias de maior ticket médio. Assim, temos pouca sobreposição com plataformas generalistas de produtos de menor preço. Ganhamos share em todas as categorias core
E esse ganho será fundamental para capturarmos crescimento quando o cenário macro melhorar e houver aumento de demanda. Nossa logística nos coloca em posição única. Temos alcance nacional, escala, ótimos prazos de entrega, uma operação de 1P sustentável e mais de 3 milhões de metros quadrados em nosso centro de distribuição. O que temos feito é explorar ainda mais esse ativo já existente. Ele demanda pouca necessidade de investimento adicional, nos permitindo rentabilizar essa malha por meio de serviços para terceiros de maneira as a service. Exemplo disso é o Fulfillment Multi-Marketplace. A entrega de produtos para vendas realizadas em outras plataformas de marketplace expande o número de clientes e pedidos. Isso tanto em relação ao ano passado quanto em relação ao TRI anterior. Com o aumento de 38% nos clientes e 7% em pedidos, conseguimos incrementar 55% a receita dessa modalidade. Já no transporte mar aberto, ou seja, o Grupo Casas Bahia atuando como um player logístico para a operação de terceiros, também tivemos evoluções significativas ano contra ano e TRI contra TRI. É um crescimento anual de 167% no número de clientes e 146% no número de pedidos, que possibilitaram uma receita 276% maior versus o ano passado. Além do crescimento, temos apresentado uma evolução consistente de nível de serviço, reduzindo o prazo de entrega em todas as modalidades da operação. E o nosso crediário segue sendo uma importante alavanca para vendas, incremento de rentabilidade da companhia e promovendo recorrência. Metade dos clientes que compram pelo crediário realizam uma nova compra após a quitação da anterior. Esse é um produto financeiro que oferecemos há mais de 60 anos. Isso nos dá pleno conhecimento de como operar de maneira eficiente e rentável. Exemplo disso é que mantivemos todos os indicadores de inadimplência em patamares saudáveis, dentro do histórico reportado. Com isso, houve manutenção do provisionamento em R$ 601 milhões, representando 11,4% em relação à nossa carteira. Estável tri a tri e uma redução de 0,3 ponto percentual sobre o ano anterior. Já a perda líquida trimestral foi de R$ 249 milhões, equivalente a 4,7% como percentual da carteira. Uma queda de 0,2 ponto percentual sobre o tri anterior e 1,1 ponto percentual sobre o mesmo período de 2022. Nossa carteira ativa se manteve no montante de R$ 5,3 bilhões. Lembrando que esse é um produto financeiro que, por exigência do Bacen, realizamos antecipação do recebível com um banco parceiro, que pode limitar o nosso crescimento da carteira. Conforme mencionado no TRI anterior, estamos preparando a mudança de financiamento do modelo tradicional, CDCI, para o modelo de FDIC, que nos permitirá acessar novos bolsos e expandir a carteira, preservando sempre o controle sobre a inadimplência e a rentabilidade do produto. Destaco que tivemos avanços importantes na agenda dessa operação, inclusive com o protocolo de regulamento do fundo da CVM, que deverá ser capitalizado em R$ 600 milhões no quarto trimestre, com potencial de atingir R$ 1,5 bilhão nos próximos meses. Nossa agenda ESG segue forte e intensa, com impactos positivos para os diversos stakeholders. Do lado ambiental, foram mais de 600 toneladas de resíduos destinados para reciclagem pelo programa Reviva e 3 toneladas de eletrônicos recolhidos por meio dos coletores das nossas lojas. No social, a Fundação Casas Bahia teve mais de 14 ações de voluntariado ao longo do trimestre, além da parceria com o Instituto Dona de Si para a formação de mulheres empreendedoras. Também fomos solidários com as pessoas afetadas pelas chuvas torrenciais no Rio Grande do Sul. No âmbito da diversidade, aproveitamos o Dia dos Pais para reforçar a participação ativa paterna. Também trabalhamos com a inclusão de pessoas com deficiência, com destaque para o lançamento do programa Jornadas Sem Barreiras, além do curso de Libras Online para todos os colaboradores. Já em governança, renovamos nossa adesão ao Pacto Empresarial pela Integridade e contra a Corrupção, do Instituto Ethos, realizando a primeira semana de compliance da companhia destinada a todos os nossos colaboradores. Passo agora a palavra ao Elcio para os destaques financeiros. Obrigado, Renato, e olá a todos. Começo apresentando os destaques financeiros. A gestão da liquidez é a prioridade da companhia, enquanto executamos o nosso plano de transformação. O patamar de liquidez finalizou em R$ 2,8 bilhões neste trimestre, patamar estável em relação ao trimestre anterior. Além da geração de caixa da operação, temos 3 itens que impactaram o saldo final de caixa. Fizemos o follow-on de R$ 622 milhões, que suporta a estrutura de capital e liquidez da companhia.
tivemos impactos específicos relacionados ao plano de transformação e, por fim, alguns limites de crédito de CDCI que foram reduzidos no início do ano têm um impacto gradual nos meses seguintes, dado o prazo médio da carteira. O impacto deste item no terceiro trimestre foi de R$ 196 milhões. Evoluindo na gestão de liquidez para o quarto trimestre, tivemos novas captações bilaterais já realizadas no valor de 500 milhões, demonstrando assim a confiança dos bancos parceiros na execução do plano de transformação. Conforme falamos no trimestre anterior, a transformação da estrutura de capital passa pela migração do modelo de financiamento do crediário através do FIDC. Renato já comentou inicialmente sobre o lançamento do nosso primeiro FIDC, que tem uma estrutura bastante robusta para os cotistas do fundo. Reforço que esse primeiro passo foi fundamental para um plano de transição gradual. Como já esperado, os resultados e caixa do trimestre foram impactados pela execução do plano de transformação, e teremos mais detalhes logo adiante. Conforme o plano, estamos executando uma redução de estoques relevante e estrutural para a companhia. No fechamento do terceiro trimestre, tivemos uma redução de 1,5 bilhão de reais em relação ao mesmo período do ano anterior. Importante ressaltar que reduzimos estoques mais antigos e de menor giro, sem alterações nos níveis de ruptura de vendas. Em termos de dias de estoque, fechamos o trimestre com 84 dias, comparado com 111 dias do ano passado e 98 dias do trimestre anterior. Seguimos firme também na nossa agenda de monetização de créditos fiscais. Neste trimestre, monetizamos um total de 663 milhões de reais brutos. No fluxo de caixa, na linha de impostos, apresentamos um ganho de 409 milhões no trimestre. Vale ressaltar que o saldo de ICM reduziu pelo quarto trimestre consecutivo. Saímos de 4 bilhões de reais no terceiro tri do ano passado para 3 bilhões neste trimestre, ou seja, uma redução de 1 bilhão nos últimos 12 meses. O resultado do terceiro trimestre reflete um cenário ainda complexo de mercado e os impactos pontuais do plano de transformação, percorrendo essencialmente em todas as linhas do DRE. Por isso, fizemos uma simulação para demonstrar a performance, excluindo esses impactos específicos. A primeira coluna da esquerda, temos os resultados conforme divulgado, com EBITDA ajustado negativo em 66 milhões de reais e LAI negativo em 1,3 bilhão. A segunda coluna refere-se aos impactos da iniciativa de redução dos estoques. Tivemos que oferecer descontos importantes para que as vendas fossem efetivadas. Por isso, o impacto de 309 milhões. Este é o tamanho do impacto na receita líquida e na margem se tivéssemos vendido esses produtos com uma margem bruta mais normalizada. Ainda temos um resquício desses produtos, que iremos liquidar durante o período da Black Friday, porém o tamanho do impacto será muito reduzido. A terceira coluna trata-se dos impactos de reestruturação, como por exemplo fechamento de lojas, redução de pessoal, criando um impacto negativo de 288 milhões neste trimestre. Por fim, temos um impacto não recorrente de 100 milhões de reais decorrentes da parceria do cartão de crédito co-branded. Este impacto está relacionado ao não atingimento das metas operacionais do primeiro e segundo trimestres. Poderíamos aguardar até o final do ano para esta contabilização. Porém, observando o mercado e de forma mais conservadora, tomamos a decisão de fazer neste trimestre. O mercado, desde o início do ano, está mais devagar que o esperado. Além disso, temos acompanhado os índices de inadimplência no Brasil como um todo bastante elevados, tornando o atingimento das metas de cartão de crédito mais desafiador. Apesar disso, estamos bastante confiantes e animados com algumas estratégias recém-implementadas que vão alterar esse cenário que estamos vivenciando. Portanto, se fizermos uma simulação pro forma do resultado do terceiro trimestre, excluindo esses eventos bastante específicos, teríamos um EBITDA ajustado de 5,1%. Mesmo assim, não é um resultado do potencial desta companhia, mas é melhor que o resultado negativo que nós mostramos conforme o divulgado. Conforme temos conversado com vocês,
Apesar do EBITDA ser uma métrica amplamente utilizada por todo o mercado, não acreditamos ser a melhor métrica para a mensuração da nossa performance operacional. Temos mencionado que o lucro antes do imposto de renda, ou LAIR, seja uma métrica mais apropriada. E certamente o fluxo de caixa é o principal instrumento de gestão da companhia no momento. Desta forma, estamos apresentando um fluxo de caixa gerencial que utilizaremos daqui em diante, para melhor entendimento, maior transparência e monitoramento dos resultados da companhia junto ao mercado. É um fluxo de caixa gerencial que conversa totalmente com o contábil. Portanto, poderão fazer a reconciliação e estaremos disponibilizando as planilhas detalhadas posteriormente. Como vemos na tabela, partimos do lucro líquido contábil e ajustamos para o lucro caixa. Na sequência, temos as linhas de capital de giro com estoques e fornecedores e outras linhas relevantes, até chegarmos no fluxo de caixa das atividades operacionais. Colocamos na sequência o caixa do arrendamento e do investimento. Totalizamos na linha que denominamos fluxo de caixa livre. Essencialmente, todo o fluxo de caixa gerado, disponível para os credores, para o serviço da dívida ou para os acionistas. Na linha de juros, consolidamos todos os juros pagos pela companhia, seja do CDCI, debêntures ou CCBs, fornecedor convênio ou antecipação de cartões. Também conseguimos identificar de forma mais clara que parte da redução do saldo de caixa veio da redução de limite dos bancos realizadas no início do ano. Tivemos que entrar em maior proporção na antecipação de cartões, que é um item de caixa. Sobre o terceiro trimestre em específico, apesar de um prejuízo líquido de R$ 836 milhões, o lucro caixa foi positivo em 536 milhões, dado que muitos impactos do DRE não tiveram efeito caixa. O efeito positivo da redução de estoques de 759 milhões foi parcialmente compensado pelo efeito negativo da conta de fornecedores de 580 milhões. Tivemos uma redução das compras no trimestre em função do ajuste estrutural dos estoques. Fechamos com 84 dias de estoques e 113 dias de fornecedores. Outro destaque veio na linha de perdas. Este é um efeito positivo derivado de medidas tomadas há um ano atrás, quando passamos a ser um pouco mais seletivos na concessão de crédito. Tivemos uma redução de perdas de 19% em relação ao ano passado. A linha de tributos de 409 milhões foi um outro destaque positivo, dado o nível de monetização que executamos no trimestre. Com isso, finalizamos o terceiro TRI com fluxo de caixa livre de 166 milhões de reais. Claro que ainda é insuficiente para o pagamento dos juros de 635 milhões. Por isso, é fundamental a execução do plano de transformação. Conforme mencionei anteriormente, parte da redução do saldo de caixa vem da redução de limites e não propriamente de uma queima de caixa da operação. Neste trimestre, tivemos 196 milhões de redução do saldo de caixa em decorrência da perda de limite de crédito do CDCI realizado no início do ano. No total do ano, este impacto foi de aproximadamente 750 milhões. Este é mais um aspecto fundamental do FDIC. À medida que temos maior flexibilidade para a expansão do crediário, teremos o efeito reverso. Ou seja, quando estivermos crescendo a carteira do crediário, temos um ganho de caixa. Funciona como se fosse um capital de giro do crediário. Gera caixa quando crescemos a carteira e consumimos caixa quando a carteira diminui. Em relação ao terceiro TRI de 2022, tivemos uma performance muito superior em função da gestão do capital de giro, impostos e investimentos. Neste slide, vemos a redução sequencial dos estoques. O gráfico mostra a redução de 1,5 bilhão de reais no último ano. Estamos operando com 84 dias de estoque, comparado com 111 do ano anterior. Lembrando que eram produtos com giro bastante lento e alguns já estavam no estoque há mais de um ano. Portanto, quanto mais rápido a venda, melhor. E quanto mais tempo no estoque, maior o custo de carregamento e menor o valor de venda mercantil pela defasagem tecnológica. A expectativa inicial era que essa redução de estoques fosse realizada entre o terceiro e quarto trimestre. Porém, a execução foi melhor que o esperado e acabamos endereçando quase a totalidade no terceiro trimestre.
A dívida bruta foi mantida em 3,7 bilhões, não incluindo o passivo do crediário. Para fins de cálculo de covenants e entendimento da estrutura de capital, este passivo possui um ativo correspondente, que é o contas a receber CDCI. Por isso até chamamos de operações de repasse para instituições financeiras CDCI, conforme a nota explicativa 14 sobre empréstimos e financiamentos do ITR. O cronograma de dívida não contempla a amortização do CDCI, porque todos os meses geramos novos contratos CDCI, enquanto ocorre em paralelo o recebimento da parcela do cliente e o pagamento ao banco que realizou a antecipação. Importante destacar que estamos em compliance com os covenants dos nossos instrumentos financeiros e seguimos trabalhando em nosso plano de transformação para fortalecer a estrutura de capital. Temos falado que, juntamente com as iniciativas operacionais, igualmente importante é a transformação da estrutura de capital. Gostaria de ressaltar que todo o dinheiro que tomamos no mercado, 50% ou pouco mais de 5 bilhões de reais, está relacionado ao CDCI, que é um produto bancário que utilizamos para financiar o crediário. Com a implementação do FDIC, teremos uma redução da exposição bancária potencial de mais de 5 bilhões de reais. Trabalharemos com os bancos em outras frentes e faremos um alongamento da dívida remanescente. Estamos lançando o primeiro FDIC de 600 milhões. É um FDIC que possui uma estrutura bastante robusta. Desde o início, estamos implementando um processo de biometria digital para 100% dos casos, seguindo um processo de onboarding do banco coordenador. Este processo irá permitir uma redução de fraudes de forma substancial. Implantamos um processo de correspondente bancário, para que todos os boletos que forem pagos em dinheiro na loja sejam liquidados diretamente no sistema do FDIC. Esse processo endereça bastante os riscos de fungibilidade na estrutura. O lastro via CCB, ou cédula de crédito bancário, traz uma segurança jurídica para a cobrança, além de ser um título executivo. Enfim, temos inúmeras qualidades na estrutura desse FDIC, para que seja efetivamente um instrumento seguro para os seus cotistas. Ao mesmo tempo, tivemos um cuidado para que esse novo processo não interfira no processo de vendas e que seja o mais transparente possível para os nossos clientes e vendedores. A primeira operação é sempre mais desafiadora, pelas alterações de sistemas e processos. E agora estamos muito confiantes no processo de migração do CDCI para o FDIC ao longo de 2024. Devolvo agora a palavra ao Renato. Obrigado, Elcio. No trimestre anterior, apresentamos as principais alavancas do nosso plano de transformação. Ele tem como objetivo transformar o resultado da companhia, sempre tendo como referência o LAIR, que é uma boa proxy para um fluxo de caixa livre robusto e para a melhora do retorno sobre o capital investido. Aqui, fazemos um recap da apresentação lá do dia 10 de agosto, na primeira coluna, e em seguida, os impactos adicionais identificados nos últimos meses. O impacto total das iniciativas em andamento é de cerca de 1,5 bilhão de reais no LAIR anual, que na nossa visão já estará refletido nas DREs e fluxos de caixa no segundo semestre de 2024. Vamos agora falar um pouco de cada uma delas. Conforme mencionei no início da apresentação, o nosso FDIC já está em fase de implantação, dentro do cronograma do plano. Além do FDIC, o aumento na penetração dos serviços também será importante para o incremento de receita e melhoria de margem da companhia. Na parte de custos, além da maior eficiência nos investimentos de marketing, destacamos agora a redução das compras de indiretos, trazendo um impacto adicional de até 260 milhões de reais. Com relação à redução de estoques e impacto no caixa, tivemos descontos um pouco superiores ao previsto, reduzindo o impacto em caixa para 900 milhões de reais. Vale lembrar que ainda estamos trabalhando na estruturação de novas alavancas para maximizar o resultado dessa transformação. Nós queremos chegar a um impacto mapeado de 2 bilhões de reais, para termos margem para algum desvio na execução. Agora, mudando de assunto, quero aproveitar para falar um pouco sobre a tão esperada Black Friday. O bom andamento do nosso plano permitiu estarmos ainda mais preparados para realizar uma boa Black Friday. Nosso time está bastante engajado e motivado para esse momento tão importante para o varejo. Estamos com níveis adequados de estoques, prontos para realizar ativações bem direcionadas e capturar oportunidades de share,
nas categorias que temos predominância e que somos destino. Temos todo o nosso ecossistema a serviço dos nossos clientes. Nossa omnicanalidade para atendê-lo da maneira que ele preferir. Nossa logística para garantir o melhor prazo de entrega. E o nosso crediário, tornando possível a realização de sonhos de milhares de brasileiros. E é claro, será uma Black Friday boa em vendas, mas bastante racional. Como esse ano não temos a pressão do estoque excedente e estamos vendo todo o varejo mais racional, serão vendas que geram valor para a companhia, com margens saudáveis. Pessoal, gostaria de compartilhar com vocês a minha visão sobre a companhia hoje e as nossas perspectivas de curto prazo. Como vocês puderam ver, o nosso plano de transformação está andando muito bem e já temos importantes conquistas e resultados. Só que o cenário macro continua desafiador e estamos conscientes dos desafios de curto prazo da nossa companhia. A evolução até agora é importante e as alavancas que vão transformar o bottom line da companhia estão bem estruturadas. Temos suporte das instituições parceiras para o curto prazo. Com isso, estamos confiantes, animados com o próximo ano. Vale ressaltar que hoje existe até a possibilidade de anteciparmos alguns objetivos que estavam lá para o terceiro TRI de 24 para o segundo TRI de 24. Em resumo, temos muito mais a fazer, mas estamos na direção certa, com um bom ritmo de execução para garantir a entrega do nosso plano de transformação. Quero reforçar novamente nossa ambição de tornar o Grupo Casas Bahia a empresa referência no varejo em geração de valor e retorno sobre o capital investido em 2025. Para isso, está claro para nós que essa meta só será atingida com um fluxo de caixa livre, robusto, ROIC saudável, um bom spread sobre o custo de capital, uma margem EBITDA forte e com bastante disciplina para garantir um negócio resiliente a cenários econômicos adversos. Temos muitas oportunidades pela frente e trago aqui alguns pilares que norteiam essas oportunidades. O online deve crescer no Brasil e estaremos lá para capturar share e expandir nossa relevância nesse canal, ajustando o sortimento de maneira adequada e aperfeiçoando a experiência digital e o pós-venda. No offline, a força da nossa marca e nossa capacidade de execução são diferenciais. Temos a possibilidade de explorar novas praças e aumentar nosso share em regiões onde nossa relevância é muito inferior à que temos no Sudeste, por exemplo. Vamos buscar rentabilizar ainda mais o ambiente de loja, por meio da sublocação de espaços para serviços de conveniência e atuando em parceria com fornecedores no modelo Store in Store. Além disso, esse conceito de Media Retail Network também traz grandes oportunidades de monetização da nossa plataforma online e de todo o nosso ecossistema, que tem hoje mais de 30 bilhões de clientes ativos. Temos a capacidade de aumentar a penetração dos serviços através de treinamento, incentivos para a força de vendas e expansão desse portfólio de serviços oferecidos, dentre outras ações. Devemos aumentar a participação do nosso crediário e outras soluções de crédito, mantendo a rentabilidade desse negócio financeiro que sabemos operar tão bem. Temos a total confiança de estarmos no caminho certo para tornar o Grupo Casas Bahia ainda mais forte, sempre com muita dedicação. Para concluir, gostaria de enfatizar mais uma vez as principais mensagens desse trimestre. A nossa estratégia está focada no nosso core, nos posicionando como um player especialista em móveis, eletrodomésticos e eletrônicos. 2. O resgate da nossa cultura, com dedicação total a você, faz com que nossas equipes estejam 100% engajadas e confiantes no nosso plano de transformação. 3. Temos suporte das instituições financeiras para o liability management de curto prazo. 4. O plano de transformação é robusto, de curto prazo, muito rápido e com baixo risco de execução, por ter como base o Back to Basics. E 5. As alavancas de transformação da estrutura de capital estão seguindo conforme o nosso plano, com um importante passo dado no lançamento do FDIC. E por último, reforço que estamos aqui preparados para realizar uma ótima Black Friday, aproveitando as oportunidades nas categorias core, que temos predominância e agindo de maneira racional, priorizando a rentabilidade. Aproveito aqui para agradecer a todos os nossos clientes, colaboradores, fornecedores, instituições financeiras e demais stakeholders. Seguiremos com dedicação total a vocês. Muito obrigado a todos e até amanhã na nossa videoconferência.